Meu nome é Carlos Antunes, eu sou membro da equipe da Meta 3 e vou falar agora sobre o fluxo do acórdão para a sessão presencial. O fluxo, na verdade, é muito semelhante ao fluxo já visto da sessão virtual. As principais diferenças estão na parte de início da sessão e controle de votação pela Secretaria das Sessões e no tópico A, que diz respeito aos eventos possíveis no fluxo da sessão presencial. O grande diferencial da sessão presencial é que caberá à Secretaria das Sessões, durante a ocorrência da sessão, controlar os eventos que podem acontecer com cada processo. Os eventos são ocorrências que alteram a estrutura do processo sem encerrar sua apreciação. Os eventos são cumulativos, e mais de um pode ser marcado ao mesmo tempo. Os eventos possíveis são processo extra-pauta, manifestação no processo, complementação do voto, declaração de impedimento e suspeição, ausência temporária de conselheiro, urgência na apreciação do processo. Quando o processo for levado extra-pauta, a Secretaria das Sessões deverá marcar a opção necessária. Essa marcação permitirá que o conselheiro cadastre posteriormente as informações necessárias para a geração do acórdão, quais sejam o relatório voto, a ementa e o dispositivo do acórdão, por comando. Em qualquer processo, quando um conselheiro assim solicitar, a SES poderá marcar a ocorrência de manifestação. Esse é um comando importante para quando um conselheiro deseja apresentar uma declaração de voto ou simplesmente firmar um ponto, ainda que não faça parte do corpo do acórdão. Ao se realizar a marcação de manifestação, deverá selecionar o conselheiro que está se manifestando. Esse conselheiro poderá posteriormente gravar um novo arquivo em PDF que será anexado ao acórdão. Também é possível que esse conselheiro manifestante seja o vencedor do voto apresentado. Nesse caso, ele precisará também cadastrar a ementa e o dispositivo do acórdão. Se o plenário desejar fazer alguma pequena correção no voto, sem registro de autoria, poderá fazer através do evento complementação. Essa marcação permitirá que o conselheiro relator cadastre novamente uma nova versão de relatório voto, de ementa ou dispositivo de acórdão, mas não é necessário cadastrar os três. Isso é muito útil para o caso de correção do prazo de cumprimento de alguma decisão no tribunal. A Secretaria das Sessões poderá também informar se um conselheiro se declarar impedido ou suspeito de atuar num processo. Nesse caso, deverá selecionar o conselheiro ou conselheiros impedidos ou suspeitos, e isso alterará a minuta de acórdão nos campos correspondentes. Existe também a possibilidade de registrar a ausência temporária de conselheiro numa votação, e isso funcionará da mesma forma que o impedimento e a suspeição. Caso um processo precise de apreciação urgente, será possível também marcar o evento urgência. Nesse caso, o processo não dependerá de todas as assinaturas para gerar o acórdão e ser tramitado para fora das sessões. Exemplos disso são votos sobre editais de concorrência ou tutelas cautelares, já que nesses casos a comunicação para fora deve ser mais célere e pode ser feita apenas com a minuta do acórdão. Além dos eventos, a SES deverá marcar o resultado final dos processos. Os resultados são decisões que encerram a apreciação daquele processo e possibilitam passar para o próximo da pauta. Os resultados possíveis são a retirada de pauta, o pedido de vista ou uma decisão plenária sobre o processo. No caso de retirada de pauta ou pedido de vista, os procedimentos serão os mesmos praticados atualmente. Nesses dois casos, os acórdãos produzidos serão descartados e as assinaturas porventura já feitas também. Caso o plenário efetivamente delibere e chegue a uma decisão sobre um processo, esta poderá ser por unanimidade, maioria ou maioria com voto de desempate. Caberá à Secretaria das Sessões marcar os conselheiros vencedores e vencidos e se houve troca de relatoria. No processo de fechamento da sessão, todos os acórdãos disponíveis serão gerados e sua assinatura será liberada. Para os outros processos que ainda não estejam prontos, serão geradas pendências e os conselheiros serão avisados pelo sistema. Resolvidas essas pendências, os acórdãos poderão ser gerados e suas assinaturas serão disponibilizadas. Finalmente, para processos votados ou não, o sistema gerará certidão, acórdãos e ofícios quando for o caso. A Secretaria de Sessões gerará o extrato da ata e remeterá os processos para seus destinos. A partir de agora, será mostrado o modelo de acórdão. Para possibilitar a automatização do acórdão, foi criado um modelo com campos numerados, que podem ser preenchidos ou suprimidos de acordo com a necessidade. Passaremos agora a expor o modelo de acórdão e como ele vai ser gerado automaticamente a partir do cadastro da parte dispositiva e da ementa, realizado ainda no momento de pautar o processo, bem como das marcações que a sessão fará de eventos e resultados. Os campos numerados serão automaticamente preenchidos ou suprimidos, gerando as diversas minutas de acórdãos, que serão disponibilizadas para assinatura. Nessa imagem exibida, é possível identificar campos que serão preenchidos. No primeiro parágrafo, por exemplo, os campos 1, 2 e 5 serão preenchidos automaticamente com dados simples retirados do SCP. Já o campo 14 poderá ser preenchido de acordo com a marcação da sessão, por unanimidade, maioria ou voto de desempate. Outro exemplo de alteração possível está nos campos 19 e 20. O campo 19 será preenchido com informações sobre o dispositivo do acórdão, cadastrado pelo relator antes de se pautar o processo. No primeiro processo do fluxo, que é comum tanto à sessão presencial quanto à sessão virtual. Adicionalmente,
Caso o voto aprovado seja aquele inicialmente proposto pelo relator, ele será preenchido pelo campo 19. Mas se houver alguma modificação, o campo 19 será descartado e haverá uma nova redação no campo 20. O campo 22, por exemplo, só será exibido se por acaso houver algum evento de impedimento, suspensão ou ausência. Por fim, a equipe da Meta 3 identificou possibilidades de melhoria no regimento interno. De forma geral, foram identificadas possibilidades de melhoria na descrição das decisões do plenário. Dentre elas, a correta divisão entre despachos, pareceres, decisão normativas e o que caracteriza um acórdão. Adicionalmente, foi chamada a atenção para a menção no regimento sobre ato normativo específico para a regulação dos acórdãos. Com isso, concluímos os objetivos dessa apresentação, que foi de demonstrar os trabalhos realizados pela equipe da Meta 3, e estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.